Nós vamos dar continuidade ao nosso trabalho, que é do livro Caminho, Verdade e Vida. Hoje o Mateus vai nos falar sobre vidas sucessivas, o capítulo 110, mas antes eu quero pedir a todos vocês que coloquem a água para ser fluidificada e vamos pedir a Andréia Costa para abrir o áudio, né, o som, e fazer a prece inicial. Seja bem-vinda, Andréia. Faça para nós a prece inicial, por favor. Obrigada, Fatinha. Boa noite, gente. Boa noite a todos. Eu queria fazer uma leitura de uma prece final do estudo de hoje no grupo de tratamento, que ela está bem assim em sintonia com esse tema de hoje. Fala sobre a encarnação como os laços permanentes familiares, né? Como esse elo, porque nossos laços familiares continuam em outras encarnações, nas próximas. E a leitura é só de um trecho da prece final, que diz assim, na realidade, 2 trechos. Então, Pai do Universo, que a tua presença seja cada vez mais constante e forte em nossa família e em todas as famílias, principalmente naquelas que necessitam da tua presença, para melhorar a convivência conturbada, que os teus trabalhadores espirituais possam trabalhar a harmonia onde há discórdia, levar luz onde há sombras, alegria onde há tristeza, saúde onde há enfermidade, paz onde há conflito, esperança onde há desmotivação. Fortalece, Senhor, a nossa paciência, para que possamos viver cada vez mais em equilíbrio. Fortalece a nossa esperança, fortalece cada vez mais os nossos laços de amor, fortalece cada vez mais a nossa fé. Fortalece a inspiração nas mulheres da nossa família, nos exemplos da vida de Maria, com o seu amor incomparável. Fortalece a inspiração dos homens de nossa família na vida de José, com a sua dedicação abnegada. Fortalece a inspiração nas crianças de nossa família, nos exemplos de amor da vida de Jesus. Amado Jesus, te rogamos que a tua luz esteja presente em nossas vidas, que o nosso lar seja uma fonte de luz. Proteja cada um dos membros de nossa família e que esse mundo que esse mundo físico apresenta e de causas espirituais inferiores. Te pedimos, Jesus, entendimento para que possamos viver cada vez mais em teus ensinamentos. Que quem chegue em nossa casa possa sentir a tua divina luz. Então, pedimos ao Mestre Jesus, a equipe espiritual, as bênçãos para iniciar os trabalhos de hoje, o estudo de hoje. E que Mateus também receba de seu anjo de guarda a luz, a orientação, a tranquilidade para conduzir esse estudo, para que nós recebamos o que necessitamos escutar, as nossas instruções para a educação de nossos corações. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja. Mateus, seja bem-vindo. As palavras são tuas. Obrigado a todos. Boa noite. Só gostaria de saber se vocês estão me escutando bem. Sim. A imagem está um pouquinho conturbada, mas o som está bom. O áudio está bom. O mais importante é o áudio, tá, Fatinha? Se for possível, você consegue compartilhar o estudo para mim, porque eu acabei de ter um probleminha técnico no computador,
né? E eu tive que pegar o meu celular. Será possível? Sim, eu só preciso que você me guie, porque quando eu compartilho a tela, eu passo a não ver vocês mais, tá? Maravilha. Aí eu vou te pedindo para ir passando, tá bom? Ok. E dependendo da situação, eu vou pedir para você ler também, porque como eu estou no celular, aí vai ficar um pouquinho, vai ficar pequeno para me ler, né? Já tem um Sim, problema de vista aqui, aí você lê para mim fazendo favor, tá bom? leio sim, Mateus. Maravilha. Então pode compartilhar, por gentileza. Já está aparecendo? Já. Você quer que eu Aí leia desde o primeiro? pode, fazendo favor, dar um F5 na sua tela para crescer o PowerPoint, para facilitar para a leitura aí para o pessoal. Sim. Tá ok? Conseguiu? Sim? Não aparece para vocês? Aí, olha, ou você aperta F5, ou você aperta no ícone que fica lá embaixo do lado direito da tela para crescer. Eu já estava na tela grande para mim. Para você não aparece? Ah, não, pode deixar assim, não tem problema não. Pode ser que seja o meu celular aqui. É porque para mim já está. Aí, ó, você parou de compartilhar. Teve algum problema aí. Compartilhe de novo, por favor. Vou compartilhar. Tá ok para vocês aí? Tá ok para você? Sinaliza para mim, por favor. Ok. Tá ok, Tá? Fatinha. Quem está de celular consegue aumentar a tela. Só quem está E, com computador que não. Ok. e, Beleza. Então vamos lá. Vou começar então, a ler para você, pode ser? maravilha. Aí eu vou te guiando, tá? Ok. Então, mais uma vez, pessoal, boa noite a todos. Peço desculpa por esse probleminha técnico que eu tive. Estou aqui no celular, mas com fé em Deus, o importante é o áudio, é a minha voz, tá? E que todos tenham uma boa noite de estudo. Podem ficar à vontade para interromper, para comentar, que todos nós estamos aí para aprendermos. Então, o nosso estudo de hoje, né, nós estamos seguindo o livro aí Caminho, Verdade e Vida, e como vocês podem ver, o nosso título de hoje é Vidas Sucessivas, que o Emmanuel vai abordar, né, no tema de hoje. Então, a gente pode começar a compreender que vidas sucessivas, o que isso significa para a gente, né? É a vida, é as vidas, as existências que o espírito precisa para evoluir, né? O Emmanuel, ele vai abordar muito o nosso futuro junto com o nosso presente no tema de hoje. E a própria música que teve no começo, né, de harmonia, para a gente ficar um pouco mais tranquila, cita a reencarnação. E o Emmanuel, ele vai pegar esse versículo, né, que está lá no livro de João, quando Jesus fala para Nicodemos que para a gente encontrar o reino dos céus, nós precisamos nascer de novo. Então, e vale salientar aqui que o livro de João é o livro onde encontra-se diálogos íntimos entre os apóstolos, os fariseus, né, que Jesus tinham com essas pessoas próximas a ele, né? Então, o livro de João é o livro bíblico, contém mais diálogos íntimos entre Jesus e as pessoas próximas a ele, tá? Que inclusive na a conversa de Nicodemos com Jesus somente encontra-se no livro de João.
Então fica aí a dica, né, para todos, quem tiver a oportunidade de estar lendo o livro de João, porque é um livro muito bonito e dá para a gente refletir muito e colocar em prática na nossa vida, tá? Fatinha, pode passar, por favor? Fatinha, pode ler para a gente, por favor? E havia um homem de entre os fariseus, por nome Nicodemos, um dos chefes dos judeus. Este, uma noite, veio ter com Jesus e disse-lhe: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes milagres que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu-lhe: na verdade, te digo que não pode ver o reino de Deus senão aquele que renascer de novo. Nicodemos lhe disse: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer outra vez? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que quem não renascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de eu te dizer: importa-vos nascer outra vez. O Espírito assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode ser isso? Respondeu-lhe Jesus: és mestre em Israel e não sabe essas coisas? Obrigado, Fatinha. Então, só para a gente contextualizar a passagem, né, da conversa de Nicodemos com Jesus, que a Fatinha leu para a gente, fica aí o diálogo, né, entre os dois, na qual Nicodemos, ele era um fariseu, mas que ele tinha uma inspiração, que ele tinha uma grandeza, né, enorme por Jesus. Ele gostava muito de Jesus, então o Nicodemos ele estava sempre procurando Jesus para obter as suas respostas, né? Ele acreditava muito nos ensinamentos de Jesus, então a gente pode aí ver como que o Jesus ele aborda o Nicodemos perante, né, as vidas sucessíveis, de como que a gente precisa, né, evoluir, compreender para encontrar o reino dos céus. Então Nicodemos enche o Jesus de perguntas, né? E Jesus, na sua sabedoria, né, responde o Nicodemos. E eu vou pegar uns pontos importantes aqui desse trecho, né? Que o Jesus, ele, com as belas palavras dele, olha que interessante. Quando o Nicodemos pergunta para ele: Jesus, o que eu tenho que fazer para ver o reino dos céus? Aí Jesus, na primeira circunstância, ele responde, né? Na verdade te digo que não pode ver o reino de Deus senão aquele que nascer de novo. E Nicodemos não compreendendo a situação, né? Disse a Jesus: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar entre o ventre de sua mãe e nascer outra vez? Gente, olha que interessante. O Cristo, quando ele fala na questão assim, renascer de novo, o que isso significa, renascer de novo, né? E o Nicodemos interroga ele: como que eu vou nascer do ventre da minha mãe? O Cristo, ele em duas etapas, ele faz a gente refletir. Para ver o reino dos céus, você tem que nascer de novo. Presta atenção nessa palavra aqui, ó. Para ver o reino do céu. Então, antes de eu entrar no reino dos céus, eu tenho que ver o reino dos céus. Então, essa é a primeira reflexão de Jesus Cristo nessa conversa. Para ver o reino dos céus, eu tenho que nascer de novo. E o Nicodemos, ele não compreendendo isso, né, do fato dele ser um fariseu bem estudado naquela época, ele sabia de todas as regras, ele sabia da ciência
inclusive mais avançada daquela época, né? Para eu nascer de novo, eu tenho que vir do ventre da minha mãe para eu encontrar o reino dos céus? Aí o Jesus continua: em verdade eu vos digo, para entrar no reino dos céus, você tem que nascer de novo da água e do Espírito. Então, o Jesus, né, ele é muito ambíguo nessa parte. Por que, que ele é muito ambíguo nessa parte? Porque ele sabe da nossa incompreensão de que, naquele momento, nós não conseguiríamos entender o que realmente ele estava querendo dizer, né? E o Nicodemos ainda questiona ele, mas Cristo, mas como pode isso? Como pode isso? O Cristo, né, compreendendo a ignorância de Nicodemos, fala para ele: Nicodemos, se tu é o mestre de Israel, né, como não sabe dessas coisas? Então, se o que eu falo da terra você não compreende, imagina dos céus. Então, o Cristo, né, ele sabia que ele tinha que saber usar as palavras para justamente a gente não se perder nos ensinamentos dele. E o Cristo, né, sabendo do futuro, que nós iríamos amadurecer com o tempo, para a gente começar a compreender os seus ensinamentos, através da doutrina espírita, iríamos compreender sobre a reencarnação. E na primeira etapa, quando o Cristo ele pega e fala que o nascer de novo, ele está falando realmente de nascer da matéria. A gente precisa nascer da matéria para a gente caminhar, progredir e encontrar o reino dos céus. Só que é o seguinte, o espírito, ele tem uma vida. Ele tem uma vida que consiste em várias existências, né? E hoje, na doutrina espírita, nós sabemos que, né, vai chegar em um determinado tempo que nós não iremos mais precisar de reencarnar, né? E que momento que é esse que nós não vamos mais precisar de reencarnar? É quando nós chegarmos no reino dos céus. Em outras palavras, quando a gente chegar no estágio de espírito puro. E quem foi o espírito puro, né, que nós conhecemos? O próprio Jesus. Então, Jesus ele não tem a necessidade mais de reencarnar, de nascer de novo, de nascer na matéria, né? E uma das maiores provas de que Jesus não precisa nascer na matéria, né? Ele não precisa da matéria para evoluir. Uma prova está aqui, ó. O Cristo, ele vivia entre os doentes. Alguém já ouviu falar de que Jesus ficou doente? Ele pegava nos leprosos. Naquela época, os fariseus corriam dos leprosos com medo de se contaminar, de se contaminarem. Então, isso é uma prova mínima de que Jesus não precisava da matéria para ele evoluir, porque ele já era um espírito puro. Ele já era um espírito puro. E quando o Nicodemos ele fala na questão de que nós temos que nascer, pelo o ventre, né? Quando ele questiona, eu nascer de novo para ver o reino dos céus, eu tenho que entrar de novo no ventre da minha mãe? E quando o Cristo ele pega e refere-se de que aquele que não nascer da água e não nascer do Espírito, o Cristo realmente ele está querendo nos dizer que nós precisamos nascer da placenta da mãe, porque a água a placenta ela é uma água. E ao mesmo tempo essa água está querendo nos dizer a essência de Deus, né? Porque nós precisamos da água para sobreviver. E o Cristo, ele remete ao Velho Testamento. Quando ele fala nascer da água, o que está inserido lá no Velho Testamento? Na criação de Deus. Quando naquela passagem lá, quando fala assim, e Deus colocou o firmamento entre as águas. O Cristo estava referindo a essa água. E essa água é a espiritualidade. É quando você desencarna e também está se referindo à placenta da mãe, né? É você nascer da matéria.
E como Jesus ele quis ser ambíguo, né? O nascer da água também está se referindo a você se renovar, amadurecer, ter o autoconhecimento, ter o autoconhecimento para você evoluir e entrar no reino de Deus. Então não adianta a gente ficar reencarnando, reencarnando, reencarnando e não progredir, porque se a gente não progredir, a gente não vai entrar no reino de Deus. Então, fica aí, né, o contexto da conversa de Nicodemos. E devemos lembrar também, né, quando nós desencarnamos, nós podemos nascer em outros mundos. Tem os mundos adiantados e os mundos inferiores, né? Que olha que interessante, em mundos adiantados são matérias muito mais sutis, mesmo reencarnando em outros mundos, né, em outros planetas, são matérias mais sutis. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Em Capela, os capelinos, né, eles encarnados, olha que interessante, eles encarnados, eles conseguiam enxergar os espíritos da Terra, né? No livro Os Capelinos, os espíritos desencarnados da Terra encontram-se com os capelinos encarnados. Olha que interessante, porque a matéria dos encarnados de capelinos são muito mais sutis do que as nossas, do fato dos capelinos serem mais adiantados do que nós, né? Então, só para a gente concluir, primeiro, para a gente entrar no reino de Deus, a gente precisa ver o reino de Deus. E como que a gente enxerga o reino de Deus? É através do autoconhecimento e através dos ensinamentos de Jesus Cristo, né? Só que naquela época de Nicodemos, nós não tínhamos a compreensão para compreender a vida após a morte, para compreender a pluralidade dos mundos, né? Que no entanto, nos diálogos, que no entanto o João ele traz para a gente esses diálogos mais íntimos de Jesus e seus próximos. Ele cita Elias, né? Os apóstolos perguntam para Jesus: João Batista foi Elias? Elias vem como João Batista? O Cristo mais uma vez, né, deixa para a gente de que João Batista foi Elias. E olha para vocês ver que interessante a misericórdia de Jesus Cristo, né? Quem foi Elias? O que Elias fez? Elias, ele foi um profeta, né, que ele provou de que Deus é único. Deus é único. Inclusive, né, o Elias, para ele provar aos sacerdotes de Baal lá, né, ele pede para chamar 2 touros, né, matam os touros lá, colocam eles em cima lá do sacrifício, e quem fizesse fogo primeiro ia provar de que Deus era único. Aí os sacerdotes lá de Baal começam a dançar em volta, né, do touro e nada do fogo. O Elias, ele sim consegue trazer o fogo através da oração, né? Aí o touro começa a pegar fogo. E uma outra situação também, o Elias ele consegue fazer chover. Então, Elias tem vários fenômenos, né, que ele consegue provar de que Deus é único. Só que numa dessas situações, o que o Elias faz? Ele manda matar os 450 sacerdotes de Baal, né? E como que ele mandou matar? Decapitado. Decapitado os 450. Mateus, se você está falando que Deus é misericordioso, por que você está trazendo Elias para nós, né? Ele provou que Deus era único, né? E na sua pequenez ele manda sacrificar todos os sacerdotes de Baal. Aí ele vem como João Batista. O que João Batista faz? O João Batista ele prova, né, a existência do Filho de Deus, do Deus único também, que é o Jesus. Ele traz, né, que ia vir o Filho de Deus, que é o próprio Jesus Cristo. E como que o João Batista desencarna? Decapitado. Onde que está a misericórdia divina? O João Batista ele ia precisar reencarnar 450 vezes para ser decapitado? Não.
Não. Ele precisou ser decapitado uma vez para ele reajustar, para ele pagar o débito dele do que ele fez lá atrás quando ele era Elias. E ele veio colocar em prova, né, mais uma vez o desafio de anteceder Jesus Cristo, né, de colocar uma sementinha no corações das pessoas de que iria vir um Salvador, que era o próprio Jesus Cristo. Então, o que o profeta Elias fez lá atrás, João Batista também fez aqui, né? E ele desencarna da mesma forma como ele fez com os sacerdotes de lá, tá? Então, ô Fatinha, eu consegui abrir no computador aqui, aí eu vou lendo para não te atrapalhar, tá bom? Mas Sem eu problema, agradeço aqui. sem Então, problema. gente, eu só vou pedir para você ir mudando para mim. Pode passar o slide, por favor. Então, o Emmanuel traz para a gente que a reencarnação é uma lei universal. Sem ela, a existência terrena representaria turbilhão de desordem e injustiça. À luz de seus esclarecimentos, entendemos todos os fenômenos dolorosos do caminho, né? Ou seja, a reencarnação é a resposta mais plausível de todas as injustiças que ocorrem conosco, né? Então, se a gente começar a fazer as perguntas, né? Por que que as pessoas nascem deficientes? Por que que as crianças morrem logo quando nasceu? Por que que umas morrem com 80 anos de idade e a outra com 10 anos? Né? Por que que fulano tem dinheiro e o outro é pobre? Né? Então, a reencarnação é a resposta mais plausível por todas as desordens que tem no nosso planeta Terra. Né? Consequentemente, nós podemos falar da lei de causa e efeito. Da lei de causa e efeito. Né? Ou seja, se hoje você está passando por dificuldades na sua vida, né, ou achar que você está sendo injustiçada, é porque a reencarnação é a resposta mais plausível para isso. Né? Porque se Deus ele é bom, justo e misericordioso, por que que você tem que nascer sem a perna e o outro nascer saudável? Por que que você tem que nascer pobre, passar pela miséria e o outro nascer com dinheiro, afortunado, rico? Por quê? Né? Por que que as pessoas boas, né, fazem de tudo, faz tudo em do bom, do melhor, seguem um caminho do Cristo e não são bem-sucedidos na vida, enquanto outros, né, são bem-sucedíveis na vida, né, através da desonestidade, violando as leis de Deus. Então, a reencarnação é a melhor resposta para isso. O Haroldo Dutra deixa bem claro para nós: no mundo há injustiça, mas ninguém é injustiçado. Ninguém. Ninguém. Então, vou repetir: no mundo há injustiça, mas ninguém é injustiçado. E vou continuar: o escândalo há de vir, mas ai daquele que escandalizar. Então, se você acreditando ou não na reencarnação, ela é uma lei universal, né? E se você começar a compreender a reencarnação, né, fica até um pouco mais fácil de compreender os ensinamentos do Cristo, né? Deixa de ser mistérios a teologia que sempre foi pregada, para a gente, né? Nós começamos a compreender as leis de Deus, né? O porquê que nós passamos por todas essas situações. Tá? O homem ainda não percebeu toda a extensão da misericórdia divina nos processos de resgate e reajustamento. Eu dei o exemplo aí de Elias e João Batista, né? Seria justo João Batista morrer decapitado? Seria justo, sendo que ele pregou a vinda do Filho de Deus, de Jesus? Sendo que o próprio João Batista
que batizou o Cristo? Seria justo ele morrer decapitado? Então vamos falar do próprio Cristo. Seria justo o Cristo morrer crucificado na cruz? Né? Sendo que o Cristo morreu crucificado daquela forma para pregar o exemplo. A crucificação naquela época foi a pior dor, né, que ele quis dar de exemplo, independente da nossa dor, tá? Então, entre os homens, o criminoso é enviado a penas cruéis, seja pela condenação à morte ou aos sofrimentos prolongados. Olha que interessante. O homem de hoje, né, ele comete um crime e ele é castigado pelo outro homem, né? Em outros países, por exemplo, a pena de morte, 80, 50 anos de prisão. Aonde que está a justiça de Deus, a misericórdia de Deus? Né? Olha para você ver como nós somos falhos na questão de justiça. Na questão de justiça. Vamos pegar o caso de Elias. Elias já sabia que Deus era um Deus único, a lei do perdão, mas no estágio em que ele se encontrava, ele mandou decapitar 450 sacerdotes. Então, a nossa justiça ainda, ela é muito falha. Ela é muito falha. Então, né? Ô, Fatim, pode passar, por favor? Então, só que a providência divina, ela corrige amando. E como que ela corrige amando? Deus sabe que nós somos ignorantes, sabe que nós somos pequenos, que nós somos falhos, né? Através dos nossos ciúmes, da nossa inveja, e que através do nosso egoísmo, nós vamos cometer vários crimes. Enquanto os homens punem, né, da forma incorreta, a providência divina corrige a gente nos amando. Que tanto, né, olha lá, ó, a providência, todavia, corrige amando. Não encaminham os réus a prisões infectas e úmidas. Determina somente que as comparsas de dramas nefastos troquem a vestimenta carnal e voltem ao palco da atividade humana, de modo a se redimirem uns à frente dos outros. Olha que interessante, né? A reencarnação, ela vai te corrigir. Ela é a maior justiça que Deus nos ensinou, né? Que nos impõe para que a gente possa passar pelo caminho da provação e da expiação, para que nós possamos progredir, né? Então, se eu cometer um crime com um de vocês, né? Eu simplesmente vou reencarnar e passar por aquilo que eu mesmo fiz no passado. Então, vamos dar um outro exemplo aqui, né? Então, se eu matar alguém, né? Na próxima vida eu preciso ser morto? Não, não preciso ser morto. Então, se eu matar alguém, eu posso corrigir essa situação, essa violação de Deus, sendo o pai dessa pessoa. Um exemplo simples. Porque se eu tirei a vida de alguém, eu vou dar a vida a essa pessoa, a esse espírito. E eu vou ser o pai dela, a mãe dela, né? Eu vou cuidar dela. Então, olha só a diferença, né, dos mecanismos de Deus, de Jesus, com os nossos mecanismos de punição. Olha que interessante. Lembrando que, né, Deus impõe, né, a sua justiça de acordo com a nossa compreensão e com o nosso livre-arbítrio. Ou seja, nós passamos por determinadas situações a partir do momento em que nós nos arrependemos. Enquanto a gente não se arrepender, né, não é imposto para nós a dor. Não é imposto para nós a dor. Olha que interessante. Então, se todas as dores que hoje você está passando, é porque você está
preparado para passar, para vencer essa dor, seja ela qual for. E quando a gente começa a compreender, né, a lei da reencarnação, nós começamos a aceitar o que nós devemos passar, né, tentando ser melhor a cada dia. Então, vou voltar no exemplo aqui. Se eu tirei a vida de alguém, né, eu posso escolher se eu dar a vida a essa pessoa, né? Olha que bonito. Gente, uma mãe gerando uma vida, dando ele a oportunidade de reencarnar, é uma lei divina, é uma lei bonita. Tem coisa melhor do que isso? Vocês mães, né? Outro dia foi o Dia das Mães, né? As mães, elas começam a amar o filho dentro do ventre. Olha que coisa bonita. Então Deus vai corrigir a gente nos amando, e ele dá para nós essa oportunidade. Em outras situações, a gente prefere passar pela dor. E com toda sinceridade, gente, na grande maioria das vezes, nós escolhemos a dor. Por que que nós escolhemos a dor? Pelo nosso estágio de ignorância, pela falta de fé que nós temos, né? E Deus, ele respeita muito bem isso. E eu vou dar um outro exemplo para vocês. No livro Memórias de um Suicida, Mário, um personagem desse livro, ele estrangula a esposa dele, depois suicida, né? Então, no plano espiritual, Mário, com todo aquele remorso, ele começa a não mais a sentir as mãos, porque ele compreendeu o crime que ele fez. Então, olha que interessante, ele, no próprio plano espiritual, ele já sente que ele estava perdendo as mãos, né? E ele pede para reencarnar sem as mãos e com problemas respiratórios, porque ele estrangulou a esposa dele, né? Ele estrangulou a esposa dele. Então, o Mário, ele reencarna sem as mãos, né? E com problemas respiratórios. E sabem quem que cuida dele nessa nova existência? A própria esposa que ele estrangulou. Ela reencarna como uma irmã mais velha dele e cuida dele. Olha que bonito. Ô, Fatinha, pode passar, por favor. Então, olha esse exemplo que bonito. Então, se você enxergar uma pessoa que está passando por essas dificuldades, né, da miséria, da deficiência física, não olhe para ela com julgamento. Ela errou na vida passada. Não. Vamos olhar para elas de que elas têm mais coragem do que nós, né? Se arrependeram, né, pediram para nascerem assim, para reajustar, para evoluir, né? Ou seja, quanto mais a gente pagar os nossos débitos, mais em paz, mais o reino dos céus nós vamos chegar perto, né? Então, o Mário, ele viu o reino dos céus. Mateus, como que ele viu o reino dos céus? Através do arrependimento, né? Então, primeiro você tem que se arrepender. Aí você reencarna na placenta da mãe, no nascer de novo, e passa por todas as provas e expiações que ele mesmo escolheu. Então, para a gente não ter o julgamento, o Emmanuel ele continua com o texto, né? Para a sabedoria magnânima, nem sempre o que errou é acelerado, como nem sempre a vítima é pura e sincera. Olha que interessante. O João Batista, ele foi decapitado. Nossa, o João Batista foi vítima, tadinho dele. Não, tadinho não. Nem sempre a vítima é pura e sincera. O João Batista, ele teve que ser decapitado. Ele precisava de ser? Talvez não.
mas ele foi. Talvez não. O escândalo há de vir, mas ai daquele que escandalizar. Então, né, eu estou trazendo esses versos, essas frases de efeito, que Jesus deixou bem claro para a gente ir compreendendo os exemplos que eu estou dando. Então, o João Batista, né, que eu estou pegando ele muito com exemplo, ele não era vítima. Olha o que ele fez quando ele era Elias. Mas olha a misericórdia de Deus, né, repetindo. Ele foi injustiçado, ele foi decapitado apenas uma vez. Uma vez. Ele não precisa ser decapitado 450 vezes. Essa é a maior misericórdia divina, né? Se não tivesse a misericórdia divina, nós estaríamos perdidos na vida, porque o mal que nós cometemos é muito maior que os nossos reajustes. Gente, imagina se nós tivermos que pagar por todos os nossos débitos. Imagina isso. Nós não iríamos aguentar. Nós não temos força o suficiente, né? Coragem, fé suficiente por passar pelas todas as dores dos crimes que nós cometemos na vida passada. É profundo isso. Então, gente, a dor que nós sentimos hoje, seja ela qual for, é o mínimo que nós precisamos passar para a gente progredir, compreender os ensinamentos do Cristo. O mínimo. Então, vou repetir, a dor que você está passando hoje foi por atitudes passadas suas, foi porque você escolheu, e é no mínimo. No mínimo. Então, se você não está aguentando o mínimo, imagina se você tivesse que passar por 100% do que você fez lá atrás. E isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Causas das aflições passadas e atuais. E no Livro dos Espíritos também, né? Então, para a gente vencer a nossa dor, nós precisamos a gente precisa passar o mínimo, né? E se esforçar um pouquinho, né? Então, olha lá, ó, Deus não vê apenas a maldade que surge à superfície do escândalo. Conhece o mecanismo sombrio de todas as circunstâncias que provocaram um crime. Então, Deus conhece a gente, né, dos pés à cabeça, até o último fio de cabelo. Então, Deus, através da sua misericórdia divina, ele sabe qual é o nosso melhor caminho, o que é melhor para a gente, né? Então, pode passar, Fatinho, por favor. Olha lá, ó. O algoz integral como a vítima integral são desconhecidos do homem. O pai, contudo, identifica as necessidades de seus filhos e reúne-os periodicamente pelos laços de sangue ou na rede dos compromissos edificantes, a fim de que aprendam a lei do amor entre as dificuldades e as dores do destino, com a bênção de temporário esquecimento. Então, gente, a reencarnação, né, é a melhor resposta para isso. Se hoje eu sou o algoz, na próxima vida, pode ser que eu seja vítima. Então, enquanto você estiver cometendo crimes com o próximo, você vai estar algemando a ele, né? Só a lei do perdão, do amor, que liberta o espírito. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? Então, a partir do momento que você conhece a verdade, qual é a verdade? Não, eu estou passando por isso, né? Porque eu fiz isso. Então, a doutrina espírita vem, ensina a gente a reencarnação, né? E, ou seja, nos ajuda a aceitar os nossos desafios, ter força, coragem para a gente vencer. Então, na grande maioria das vezes, nós estamos com inimigos dentro da nossa família, inimigos passados. Eu dei aquele exemplo, se eu tirar a vida da pessoa, né, pela misericórdia divina, eu vou dar a vida a ela na próxima reencarnação.
Então, aquele meu filho, que eu cometi um crime com ele, eu sou o inimigo dele. Então, como que meu filho vai se comportar perante a mim como pai? Por isso que a gente vê muitas desordens na família, muitas brigas, né? Casos que foram até para os jornais, né? Então, mas que eu não vou ficar citando exemplo e nem julgando, quem sou eu para isso? Então, a família aí é um exemplo, né, de reajuste dos próprios adversários, né? Então, ou seja, se você não gosta de tal pessoa, aprende a amá-la. Porque enquanto você não amá-la, a pessoa que você não gosta, você sempre vai encontrar com ela, seja nessa vida e em outras vidas. Então, a melhor maneira de não encontrar essa pessoa é amando hoje. Olha que legal, mas a partir do momento que eu começo a amar a pessoa, eu não começo a gostar dela? Então vamos aprender a ter bons olhos, a ter ouvidos de ouvir, né? Eu fiz esse paradoxo, essa brincadeira justamente para a gente refletir. Não gosta da pessoa? Ama ela para você nunca mais encontrar com ela, entre aspas, né? Mas a partir do momento que você ama a pessoa, você não vai ter o problema mais de ficar perto dela, porque o amor, né, sempre vai vencer, sempre vai vencer. Então, gente, tá aí a reencarnação, tá? A reencarnação, ela é a resposta de todas as dores, né? É a misericórdia divina que Deus teve conosco, tá? Eu agradeço a todos, tá bom? Pela, pela paciência. Se alguém quiser falar alguma coisa, peço desculpa pelos problemas técnicos e agradeço aí a Fatinha por ter me ajudado no estudo de hoje, tá bom? Nós aqui agradecemos você, Matheus, pela disponibilidade, pela troca de energia, experiência, e eu gostaria muito de colocar para o grupo, né? É muito interessante tudo isso que o Matheus falou, e quem tem a oportunidade de ficar, né, de frequentar a casa espírita mais vezes, observar os assuntos que são discutidos, debatidos, né? A troca de experiência ao longo da semana. É incrível. Essa semana foi a semana do esquecimento do passado e da reencarnação. Fechamos hoje com chave de ouro. Agradecemos imensamente ao Matheus e vou pedir a ele para finalizar com a prece para que nós possamos ir, né, voltar para o nosso íntimo, no nosso lar, com a semana e o estudo encerrado de maneira adequada. Por gentileza, Matheus, encerra com a prece final, por favor, e nós, em nome do Jesus, eu te agradeço profundamente. Obrigado a todos, né? Então vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus e através da reencarnação, que é uma nova oportunidade para o nosso aprendizado, que nós possamos fazer diferente da melhor maneira possível, independente das nossas dificuldades, independente das nossas dores. Tenhamos fé e bom ânimo de que Jesus sempre vai aliviar, através dos teus ensinamentos, dos seus exemplos, as nossas dores. Ou seja, vamos sempre rogar a Deus por sempre nos amparar, nos dar força, coragem, para que possamos vencer a nós mesmos. Obrigado, Senhor, por todos os seus ensinamentos, por todos que estão aqui presentes, né? E agradeço por todos me ouvirem com carinho. Que todos saiam daqui um pouquinho melhor. Que assim seja. Que assim seja. Gratidão, Matheus. Boa noite a todos. Boa semana. E até domingo próximo, se Deus, se Jesus assim permitir, que todos tenhamos uma semana muito boa de trabalho e de bênçãos. Permaneça na sala, por gentileza, somente aqueles que forem participar do reiki.
Bom, aqui na sala nós temos hoje Lorena, Ediene, Andréia, o Lauro. Eu quero agradecer o Lauro, que está nos ajudando hoje com a sonorização, a Alessandra Oliveira, e Elinésio e Paula. No entanto, pelas informações que eu tive mais cedo, hoje somente o Elinésio vai ser o reikiano presente. A Paula vai ser beneficiada também com as energias, ok?